Olá pessoal, meu nome é Aline, eu estou fazendo o estágio de Ciências Biológicas e hoje eu estou aqui para dar uma aula para vocês. A gente vai estar trabalhando com a teoria sintética da evolução, especiação e genética de populações. O Darwin, ele considerou que a população era uma unidade evolutiva. Ele identificou e estudou as variações que ocorrem nas diferentes populações de uma comunidade. Esse estudo do Darwin, hoje ele é conhecido como a teoria da evolução por seleção natural. Ocorrem variações que são vantajosas em determinado ambiente, onde ocorre a sobrevivência e a reprodução favorecidas com maior probabilidade de descendentes. Na época, ocorreram várias críticas quanto à teoria da seleção natural de Darwin, pois não se podia explicar os fatores determinantes das variações dos indivíduos das populações, ou seja, não tinha conhecimento suficiente com relação à genética. As características adquiridas ao longo da vida de um indivíduo, elas são transmitidas aos descendentes, confirmando que a hipótese evolutiva de Lamarck era inválida. Depois da morte de Darwin, com já o conhecimento com relação à base da hereditariedade e o material genético, que ocorreu o desenvolvimento da genética. Aqui, por exemplo, por maior que seja a semelhança entre indivíduos de uma mesma espécie, eles não são idênticos. Se a gente pegar esse exemplo aqui do ouriço marinho, eles são muito parecidos, mas se você for medir o diâmetro deles, acaba tendo características diferentes. Apesar de serem aparentemente idênticos na morfologia externa, e pode existir variações em características entre esses indivíduos, com exceção, no caso de gêmeos univitelinos, que surgem por reprodução assexuada e que não houve a questão da mutação. Só para a gente diferenciar aqui a questão de genótipo e fenótipo, há fatores ambientais atuando sobre o genótipo, determinando certos fenótipos, ou seja, mecanismos que garantem a variabilidade da descendência. Ou seja, o genótipo mais o meio ambiente acaba gerando o fenótipo, que nada mais é as características expressadas. O genótipo, ele depende da informação hereditária que foi passada pelos pais para o indivíduo por meio de alelos. Já o fenótipo, ele depende do genótipo mais o meio ambiente. O genótipo, ele tem a questão da herança. Ele é herdado pelos filhos por meio do alelo de um dos pais transmitidos durante a reprodução. O fenótipo, ele não depende de ser herdado. O genótipo, ele contém toda a informação hereditária de um indivíduo, mesmo os genes que não foram expressos. Já o fenótipo, ele apenas tem os genes expressos, apenas as características. Aqui, como exemplo do genótipo, a gente pode ter o DNA e a suscetibilidade a doenças. Já no fenótipo, são as características como cor de cabelo, cor dos olhos, peso, capacidade de dobrar a língua. A questão da teoria sintética da evolução. Cada população ela apresenta um determinado conjunto gênico, que pode ser alterado de acordo com fatores evolutivos. O conjunto gênico de uma população é o conjunto de todos os genes presentes nessa população. Assim, quanto maior for o conjunto gênico da população, maior é a questão da variabilidade genética. Aqui um exemplo dos genótipos em uma população com dados hipotéticos, na questão de mariposa na cor escura e mariposa na cor clara, azinho, azinho, os alelos que geram essa condição escura, azão, azão ou azão, azinho, que geram a condição da mariposa clara.
Um alelo condiciona o caráter cor clara do corpo e das asas, enquanto o outro determina a cor escura. Uma mariposa pode conter em seu genótipo 2 alelos iguais, sendo no caso homozigótica. Para esse gene, um alelo de cada tipo sendo heterozigótica. Aqui uma pergunta. Considerando que as mariposas mencionadas acima formam uma população na qual predomina o alelo que determina a cor clara do corpo, ou seja, predominância de maior número de mariposas na cor branca. Assim, a maioria dos indivíduos apresenta o fenótipo claro. A região habitada por essa população sofre alterações ambientais devido à atividade de indústrias instaladas ali, ou seja, os troncos onde essas mariposas ficavam, eles acabam se tornando escuros devido à poluição. Os pássaros predadores das mariposas passam a se alimentar preferencialmente de mariposas claras, ou seja, elas ficam visualmente mais atrativas, enquanto as mariposas escuras ficam escondidas. A pergunta é por quê? E o que acontecerá com a frequência dos alelos para a cor clara e para a cor escura nessa população? Se a frequência de determinados alelos se modifica em uma população ao longo do tempo, a frequência dos fenótipos apresentados pelos indivíduos também será alterada nas gerações descendentes, ou seja, os pássaros acabaram comendo as mariposas da cor branca, ou seja, diminuindo a questão dos alelos que determinava essa cor. E, ou seja, a expressão, o fenótipo, ele vai acabar sendo diferente também. No exemplo hipotético da população de mariposas, a alteração no ambiente provocada pelo lançamento de fumaça das indústrias favorecia a seleção dos indivíduos de cor escura, pois eles ficavam camuflados nos troncos escuros. Passariam a ter maiores chances de sobrevivência e de reprodução. Ou seja, ocorreu a seleção natural, seria um fator evolutivo, alterando as frequências dos alelos, pois a frequência do alelo que condiciona a cor clara nesse conjunto gênico vai diminuir, enquanto a frequência do alelo que condiciona a cor escura aumentaria na população. Ou seja, dentre os principais fatores evolutivos, vamos considerar os seguintes: a mutação gênica, a recombinação gênica, a migração, além da seleção natural. Vamos falar aqui um pouquinho da mutação gênica. Nada mais é que alterações aleatórias que ocorrem nos alelos, que podem condicionar características diferentes das originais. Um exemplo, durante a duplicação da molécula do DNA, nucleotídeos podem ser substituídos, eliminados ou inseridos na sequência original. Quando uma alteração na sequência de nucleotídeos acontece na região do DNA que corresponde ao determinado alelo, o resultado pode ser a formação de uma proteína diferente daquela codificada no alelo normal. Isso a gente ocorre muito na agricultura. Um exemplo é a questão do melhoramento genético de plantas, que nada mais é que a aplicação de princípios genéticos para produzir plantas que são mais úteis para os humanos. Isso é realizado por selecionar as variáveis econômicas e ambientes indesejáveis. Aqui mais uma questão na agricultura: mutação em plantas e seu uso na produção vegetal. A mutação é uma alteração do DNA que pode ocorrer naturalmente ou ser induzida por agentes mutagênicos, químicos ou físicos. Se você não tem uma planta mutante em casa, com certeza já viu alguma. As mutações em plantas são muito mais comuns do que possa imaginar. Tanto mutações naturais como induzidas são importantes para gerar
variabilidade aos vegetais, trazendo benefícios ao avanço da agricultura. Não sei se vocês já ouviram falar na questão dos transgênicos, nada mais é que uma mutação induzida, para que aquela planta ou ela seja resistente a algum tipo de doença, ou até mesmo ela facilite a questão do manejo. Por exemplo, a soja transgênica, ela, à medida que recebe herbicida, ela não vai morrer, apenas as plantas daninhas que estão em volta a ela, ou seja, facilitando a questão do manejo na agricultura. Vamos considerar que a consequência de uma mutação genética em um determinado alelo seja a síntese de uma proteína diferente nas células que expressam esse gene. Essa alteração ela pode ter efeito neutro, ou seja, não afetar a sobrevivência do organismo portador da mutação, ou seja, essa planta ela vai ser capaz de ter essa síntese de proteína, mas não vai ter efeito nenhum a ela. Trazer alguma vantagem a esse organismo, ou também pode ocorrer que prejudique a sua sobrevivência. Se o organismo sobreviver e gerar descendentes, o alelo mutante pode permanecer nessa população. As mutações gênicas, elas aumentam o conjunto gênico da população, pois elas criam variações em um determinado loco gênico. Por isso, as mutações, elas são consideradas fontes primárias de variabilidade genética. Aqui para a gente ter mais ou menos uma noção com relação à agricultura, da evolução do melhoramento genético em plantas, o início da agricultura, 10.000 anos antes de Cristo, depois ocorreu as leis de Mendel, 1866, a questão do melhoramento genético convencional, que era a questão de você fazer o cruzamento entre plantas e esperar a resposta do tempo, ou seja, demorava muito tempo para você obter uma espécie nova, e depois, em 1930, já ocorreu a questão do melhoramento por mutação. As mutações genéticas, elas podem ocorrer em regiões não codificadas do DNA, entre as que atingem locos gênicos. A maioria tem efeito neutro ou não provoca alterações perceptíveis no fenótipo. Assim, acredita-se que o aumento do conjunto gênico de uma população seja resultado principalmente de pequenas mutações gênicas, que vão se acumulando ao longo das gerações. E só para exemplificar a questão da indução de mutação no melhoramento do trigo, um artigo bem antigo de 1978, onde ocorria a irradiação de sementes para aplicação no melhoramento de trigo com raios gama. Aqui a gente vai falar um pouquinho da recombinação gênica. Nada mais é que ela se caracteriza por uma reorganização dos genes já existentes. Ela ocorre em função da reprodução sexuada, na produção de células reprodutivas por meio da meiose. Na formação dos gametas, os cromossomos segregam-se independentemente, o que resulta em gametas diferentes. A variabilidade genética resultante da recombinação é maior quando há fecundação cruzada do que quando ocorre a autofecundação, o que é importante para a preservação da evolução das espécies. Aqui como um exemplo, o trigo ele tem a capacidade de ter autofecundação, por ele ter tanto a questão de ter a parte masculina quanto a parte feminina. Esse processo que tem aqui, que eu estou exemplificando para vocês, ele se chama emasculação. Antigamente, ou até mesmo em centros de pesquisa, como é o fato da FEPAGRO, que existia antigamente atrás do Instituto Federal,
existia o processo de recombinação gênica, onde para gerar novas espécies, a gente emasculava o trigo. Eu tive a oportunidade de fazer estágio lá, onde a gente plantava a variedade 1, esperava a questão de dar um emborrachamento no espigamento, chegava lá, cortava o trigo, retirava todas as espiguetas novas e estéreis e fechava o trigo com uma espécie de um saquinho, com o intuito de ele não ser polinizado por outras variedades que estavam ao redor. No momento da polinização, a gente retirava esse saquinho, pegava o pólen de outra espécie já maduro e colocava nesse trigo para gerar o resultado da formação do grão e o melhoramento genético, possibilitando assim a gente ter uma nova espécie. Outro exemplo aqui, na questão de espécies com indivíduos hermafroditas, tem um mecanismo para evitar a autofecundação. No caso, as minhocas, um exemplo, elas são hermafroditas, mas se reproduzem por fecundação cruzada. É necessário 2 indivíduos que realizam uma cópula dupla, trocando gametas masculinos entre si. Em plantas também um outro exemplo comum é o fenômeno da dicogamia. As estruturas masculinas e femininas das flores de angiospermas monóicas amadurecem em épocas diferentes, evitando assim a autopolinização. Um exemplo comum é no caso do abacateiro, onde dependendo da espécie, as flores femininas elas podem amadurecer, se abrir na manhã e fechar na parte da tarde, enquanto que as masculinas elas fecham na parte da manhã e abrem na parte da tarde. Por isso aqui no pomar de abacateiro é necessário a gente ter mais de uma espécie para que ocorra essa questão da troca de genes. Aqui a questão da migração, onde 2 populações da mesma espécie, separadas geograficamente, possuem conjuntos gênicos diferentes. Assim, quando indivíduos de uma população migram para outra e ali se reproduzem, pode ocorrer um aumento do número de alelos do conjunto gênico da população, para onde foram. No caso, chamado de fluxo de alelos de uma população a outra, considerado fluxo gênico, e depende da migração de indivíduos entre as populações. Um exemplo é a população de gnus, onde mamíferos da savana africana, a migração de indivíduos altera o conjunto gênico dessa população. Chegamos aqui na parte da questão da seleção natural, que atua também sobre a variabilidade genética de uma população, que pode resultar de mutação, de migração, o fluxo gênico e de recombinação gênica. A variabilidade genética representada por características fenótipicas. Isso significa que os indivíduos que possuem fenótipo favorável às condições do meio têm maiores chances de sobrevivência e de sucesso reprodutivo. Aqui um exemplo muito parecido com o que a gente viu no início da aula dos besouros, com um ambiente de rochas escuras, besouros cinza claro são vistos e comidos pelos pássaros com mais frequência do que de cor cinza escuro. Como nem todos os fenótipos presentes em uma população são selecionados positivamente, ou seja, nem todos os indivíduos sobrevivem, a seleção natural ela provoca uma diminuição no conjunto gênico de uma população, ou seja,
Quanto maior, mais intenso for o processo dessa seleção natural em uma população, tanto menor será sua variabilidade genética. A seleção natural é um processo permanente em todas as populações. Uma população interfere na sobrevivência da outra, assim construindo o que chamamos de equilíbrio ecológico. E da mesma forma, como o ambiente interfere na sobrevivência dos organismos, esses também alteram o ambiente com suas atividades. Questão da seleção sexual. Na teoria evolutiva, os biólogos utilizam o termo aptidão para se referir às condições que um indivíduo tem em deixar descendentes, considerando suas características e suas chances de sobreviver e se reproduzir. O indivíduo mais apto não é necessariamente o mais forte, o mais veloz ou algo equivalente. Aqui na questão, por exemplo, do pavão, o comportamento ao cortejar uma fêmea são características fixadas na espécie por seleção sexual. Aqui também a questão de um exemplo de seleção artificial. Ao longo dos anos em que o Charles Darwin reuniu evidências sustentando a ideia de evolução por seleção natural. Ele analisou resultados de seleção artificial, que, por exemplo, no caso do milho, na população de teocintos, a maioria das plantas é ramificada com espigas pequenas. O alelo responsável pela forma pouco ramificada é raro. Ao selecionar plantas com espiga cada vez maiores, as características pouco ramificada também foi selecionada em plantas de milho. A frequência do alelo responsável por esse caráter é elevada, ou seja, foi feita uma seleção artificial para justificar a questão da mudança dessas características, ou seja, foi escolhidas as características para a reprodução desse milho para ter essa seleção artificial. Aqui, pessoal, para nós finalizar, é um exemplo de mapa mental com relação ao nosso tema que foi proposto na aula de hoje. E eu vou deixar para vocês uma atividade onde vocês podem fazer com relação a esse mesmo mapa mental que foi exemplificado para vocês. O intuito é vocês montarem o seu próprio mapa mental referente à aula de hoje. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção. A aula de hoje seria isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.